seja bem-vindo. É uma satisfação para nós da Ciclo PLM participarmos desse projeto que é o euprojeto.com. E temos uma palestra aqui que com certeza você vai gostar bastante. Pretendemos fazer com que você tenha uma noção bem legal do que está vindo por aí, o futuro da indústria e também como a Ciclo pode ajudar você a chegar a novos patamares aí como alguém que pensa no desenvolvimento de produto, manufatura de produto e assim vai. Bom, auxiliar na concepção e no desenvolvimento de um produto, passando pelas análises e processos de manufatura, também contribuindo para o posicionamento de uma marca, para o posicionamento e lançamento desse produto no mercado, é algo que nós vemos como fatores chaves para que tenhamos melhores produtos no mercado e naturalmente a gente influencie positivamente na vida das pessoas e também no mundo que vivemos. Eu sou Dan Siqueira, eu atuo como diretor executivo na Ciclo PLM. Meus contatos vão estar aí para vocês entrarem em contato comigo depois para esclarecerem qualquer dúvida e também para que vocês possam contatar a gente se necessitarem de algum auxílio no ciclo de desenvolvimento, no ciclo de vida de um produto. Eu tenho um pouquinho do meu background, um pouquinho do que eu já fiz. Eu trabalho desde 2006 nesse segmento de software para desenvolvimento de produto. Eu comecei a minha carreira representando os softwares da Autodesk, então aí o mais famoso deles é o AutoCAD. Depois isso evoluiu um pouquinho do 2D para o 3D. Do 3D a gente passou a ter muitos arquivos, então nós tivemos que começar a gerenciar esses arquivos com ferramentas como o PDM e disso foi expandindo um pouquinho. Daí eu fui para o portfólio da Siemens, onde eu representei por 5 anos o SolidEdge para a América do Sul. E agora a gente está com um projeto que é trazer todas as tecnologias que são fundamentais para a indústria 4.0 mais acessível para a indústria nacional e de uma forma que nossos empresários aí tenham condições de ter essas soluções e também de tirar proveito para que a nossa indústria nacional seja mais competitiva. Claro que nós não fazemos isso sozinhos. Uma das funções, das funções do projeto, que quando nós iniciamos o projeto da Ciclo PLM, é realmente trazer essas soluções de uma forma que tanto o médio quanto o pequeno empresário possa ter. Com isso, nós fomos na indústria de software internacional e começamos a buscar que tipo de soluções existiam, estavam sendo aplicadas nesse globo e que não estavam atuando no mercado nacional. A partir disso, nós começamos a fechar essas parcerias e você pode notar aqui nesse slide muitas delas que nós já fechamos. Por linha aqui, inicialmente a gente tem a área de desenvolvimento do produto com um CAD, uma solução também que vai fazer a gestão desse produto. Na segunda linha nós temos a parte de CAM, então de manufatura, onde a gente tem uma solução high-end, que é o Spirit CAM, que você vai poder programar desde torno até robôs, e aí a gente passa por máquinas 5 eixos, com 9 eixos, multitarefa, inclusive máquinas especiais como uma recente que foi feita aí que tinha 14 eixos para ser programada. Na área de software, na parte de nesting, de distribuição para quad chapa, nós trabalhamos com o principal desenvolvedor de fontes de plasma e consumíveis para esse segmento, que é a Hypertherm, solução premium, chamado ProNest. E aí nós entramos na área de análise. Na análise nós temos 3 brands principais. Uma delas é Simwise, que é uma ferramenta de análise de movimentos, de análises, claros, estruturais. Outra, dispensa comentários, é uma marca chamada Ansys. Nós trabalhamos com o portfólio da Ansys para análises robustas, qualquer tipo de análise que você tem, inclusive análise de interferência eletromagnética, análises multifísicas, onde você combina análises estruturais com análises de transferência de calor, como análise CFD, por exemplo, aí vai. E nós temos também o Moldex 3D como uma solução para simular injeção plástica, preenchimento de cavidades, aí vai. Entrando em processo, dentro da fábrica lá, e aí a gente vai ter uma solução inglesa, chama Simulate, para a área de você descrever processos e simular esses processos antes de tomar qualquer decisão.
né? Então, qualquer processo que você consiga descrever, você vai poder simular e isso vai te dar uma vantagem competitiva muito grande, porque você não faz investimento antes de estar fundamentado. E aí na área que nós vamos entrar, que nós precisamos capturar as informações dentro das máquinas para alimentar toda essa espinha, esse ciclo de informação que está relacionado ao produto, nós trabalhamos com a solução LACS, que é uma escada e ele também funciona como um MES, que é uma solução para executar funções nas máquinas partindo de operações digitais, né? Dentro da interface do seu software vai acionar ou desacionar máquinas em uma linha de processamento de alimentos, de montagem, assim vai. Bom, então nós seguindo aqui, vamos entrar no tema mais específico do que é essa palestra e nós vamos tratar de Indústria 4.0. Esse é um termo que está sendo bastante difundido, é um tema que vem já sendo explorado desde 2011 na Alemanha. Um conglomerado de organizações se uniram para começar a fazer isso e que traz muitas vantagens competitivas, porque você conecta muita coisa a um fluxo digital de informação e vai permitir ter ganhos escaláveis aí, nunca vistos antes. Por isso passa a ser a quarta revolução industrial. Na indústria 4.0 a gente passa até a ter essa quarta revolução industrial que nós vamos entrar com em detalhe agora. Depois de muito tempo em busca de menores custos nos países em desenvolvimento, a indústria mundial está fazendo o caminho de volta para casa. As recentes crises econômicas globais mostram que os países que mantiveram uma indústria forte, competitiva e baseada na tecnologia conseguiram ter melhor desempenho e até mesmo prosperar. Por causa disso, algumas potências mundiais mudaram novamente o rumo da história da indústria. Esse renascimento está sendo considerado a quarta revolução industrial. Vem aí a era da indústria inteligente, ou Indústria 4.0. É uma nova lógica de produção que traz inúmeras vantagens. Uma delas se relaciona ao fato de que produtos e processos são planejados e testados primeiro em ambiente virtual. Depois vão para o mundo real. É o que já acontece, por exemplo, nas indústrias automobilística e aeronáutica no Brasil. Cenário que, segundo os especialistas, em 10 ou 20 anos, vai predominar em todos os setores. Os profissionais terão que ser cada vez mais capacitados e novas oportunidades de trabalho podem estar na inovação colaborativa. Mesmo quem nunca teve contato com a indústria poderá recombinar tecnologias e criar nas áreas de design, novos materiais, gestão e produção. Nos Estados Unidos e Alemanha, governos, empresas, universidades e comunidade se unem para projetar esta indústria do futuro. Alta tecnologia e automação permitem customizar a produção em massa. Produtos e máquinas se comunicam e tomam decisões. A indústria do futuro produz mais com menos. Tem mais eficiência e flexibilidade, oferece produtos melhores, reduzindo prazos, custos e não conformidades. A indústria brasileira avançou muito nas últimas décadas, mas tem desafios à frente. É preciso reverter a redução de sua participação na economia brasileira e aumentar sua competitividade. Vontade não falta.
nem das empresas, nem dos brasileiros. O Brasil pode dar o salto de desenvolvimento que necessita, apostando no uso inteligente de tecnologias. Digitalização significa maior flexibilidade e produtividade por meio do uso eficiente de energia e de recursos, demandando empregos mais qualificados e gerando maiores oportunidades para o país. Acreditamos que o Brasil está à altura desse desafio. Bom, qual é e por que então nós estamos falando de quarta revolução industrial? Vamos entender um pouquinho disso. Inicialmente, a primeira revolução industrial que foi considerada foi quando foi introduzido no sistema de produção as máquinas a vapor. Então nós tivemos uma grande revolução das máquinas entrando, né, nos processos onde eles eram executados de forma artesanal, né, com pessoas transformando produtos, e as máquinas começaram a auxiliar essas pessoas. E de repente entrou as máquinas a vapor, e isso foi uma grande revolução. Posteriormente, na segunda revolução considerada pela indústria, nós tivemos a linha de produção no chão de fábrica, onde você então organiza sequencialmente as operações e os processos dessa linha de produção para que você possa observar, ter ganhos de escala, entregar mais rápido e aí sucessivamente. A terceira é quando entram então os personal computers, os PCs, para auxiliar, para substituir máquinas de escrever e para que a gente comece a entrar numa parte onde o cálculo matemático levado pelos computadores começam a influenciar então as operações nessas máquinas. E aí a gente pode citar inclusive o próprio comando numérico como sendo um grande ganho aí, impulsionado pela terceira revolução industrial, né? Então esses computadores acabaram substituindo algumas mãos de obras, né, humanas, pessoas, dentro dos processos, e a intenção disso é reduzir então tempo, gasto de produção e aumentar normalmente a margem de contribuição, as margens de lucros. E aí, então, falando desse momento que nós estamos agora, passando dessa terceira revolução para a quarta revolução, o que se busca? Um avanço exponencial, né, da capacidade produtiva impulsionado pelo avanço da tecnologia. Os computadores hoje eles chegaram num patamar muito superior do que a gente teve na Revolução Industrial, então as possibilidades que eles trazem também são algo extraordinários. Por que então não tirar proveito disso, a gente não colocar isso fazendo mais funções durante o processo de transformação de uma indústria? Intensa e imensa quantidade de informação que já está disponível. A quantidade de dados hoje capturados, né, que estão disponíveis para que nós fundamentemos a tomada de decisão aí dentro da indústria é extraordinário. Então, tirar proveito disso para fundamentar, inclusive, a tomada de decisão de uma máquina que vai extrair informações em tempo real do processo é algo que torna isso possível. E novas estratégias de inovação, como um pouquinho que eu vou explicar para vocês mais adiante, que se trata da questão da gestão do ciclo de vida do produto, um termo muito famoso como PLM, que vocês vão entender na sequência aí. Vamos lá, então como que isso se tornou possível, essa indústria 4.0? O gerenciamento então de todos os processos industriais conectados a uma única fonte de informação, através então de software, permitiu que em 2012 o ministro da Federação, né, de Educação e Pesquisa da Alemanha formar esse grupo de trabalho para projetar um meio de implementar esse conceito, o qual então foi chamado de indústria 4.0. Quando dizemos que a internet já está na indústria, da onde que a gente traz isso? Nós trazemos do simples fato que essa internet e o protocolo de IP que a gente tem hoje levando a uma numeração mais exponencial, a gente tendo mais capacidades de produzir IP para conectar mais coisas, trouxe para nós a internet das coisas, ou seja, você tem dispositivos hoje que são diretamente conectados à internet, aí nós podemos falar, claro, o primeiro deles é o smartphone, daí depois você
hoje tem a questão dos smartwatch, você tem os eletrodomésticos conectados a isso, e isso a gente está escalando muito significativamente. Então, isso pode estar conectado a um tênis, que vai saber exatamente como deforma quando você pisa, para te trazer um produto extremamente customizado, extremamente personalizado e ainda te permitir o ganho em escala. Porque o grande problema da customização dentro da indústria é que você para algo para customizar. Então você perde produtividade e naturalmente você também vai perder rentabilidade aí. Claro, a internet das coisas então chega à indústria. Eu trago essa informação do meu cliente final para que eu possa customizar alguma coisa, mas eu também tenho todas as minhas máquinas conectadas dentro desse ambiente de internet. O que isso possibilita? Em um momento que alguma operação falha, automaticamente um sinal ou um sensor que vai detectar essa falha já pode mandar um protocolo, né, para um banco de dados, onde esse protocolo vai mandar uma resposta a esse erro. Ou seja, isso começa a permitir que máquinas se comuniquem com máquinas, máquinas se comuniquem com produtos, e em tempo real, na linha de produção, elas passam a responder, então, todos esses estímulos aí, todas essas circunstâncias. E essa maneira, como que a gente cita de máquina para máquina, se fala de machine to machine. É um termo usado M2M para definir que essas máquinas passam a conversar com outras máquinas através de protocolos, trocando informação entre si, de forma autônoma e tomando, entre aspas, as decisões de produção, trazendo as informações de custos, contingência, segurança, né, através de um modelo de inteligência artificial complementado pela internet das coisas que nós estávamos falando ali, que é globalmente chamada de IoT, né? IoT. Ok? Então essa visão da indústria 4.0, a gente poderia resumir que ele é um sistema de produção cyberfísico no qual sensores inteligentes dizem para as máquinas como elas devem ser processadas. Esses processos devem governar a si mesmos num sistema modular descentralizado. Sistemas embutidos, então, começam a trabalhar junto, comunicando-se tanto diretamente como via nuvem na internet, fornecendo uma comunicação máquina com máquina no chão de fábrica. Resumidamente, então, esta é a visão da indústria 4.0 que nós chamamos de quarta revolução industrial. Então vale lembrar aqui que essa indústria 4.0 está mais voltada para um conceito do que algo que já está implementado hoje. Muita coisa precisa ser desenvolvida e nós estamos só iniciando. Claro que muitas técnicas e tecnologias necessárias para essa implementação da indústria 4.0 já existem atualmente, né? A gente vai falar um pouquinho com detalhe qual que é a espinha dorsal principal do fluxo da informação na sequência através do PLM. E no chão de fábrica, esses sensores, esses dispositivos que a gente necessita para capturar a informação, também já existem. A gente pode citar aí um exemplo, o RFID, são sensores por radiofrequência, os módulos de GPS que nós temos, circuitos impressos, aí vai uma série de itens que já estão disponíveis. Entendendo a indústria 4.0, então, como uma evolução desses sistemas produtivos industriais, a gente pode citar alguns benefícios que eu menciono aqui. A primeira delas, e tudo que motiva isso tudo, né, é redução de custo. A gente começa a reduzir bastante, principalmente porque a gente minimiza as chances de erro. Nós paramos de desperdiçar materiais. Quando a gente faz certo. E se algo não tiver certo durante a produção, a gente corrige ali mesmo. Aumento de segurança. A gente passa a tirar a pessoa que está se envolvendo diretamente na máquina ali, tendo chance de se machucar, para ela vir atrás de um monitor, onde ela vai fazer a programação disso, ela vai monitorar os relatórios, os reports. Reduções de erro, claro. Quando você trabalha com lógica, matemática, né, normalmente você vai responder com exatidão. Então a gente minimiza os erros e tem as respostas rapidamente e já corrigindo alguma coisa. Desperdiçamos menos, então, né, a gente vai ter um fim de desperdício
nós vamos usar o material exatamente necessário para isso. Começamos a ter uma transparência dos negócios, porque nós estamos reportando mais, capturando essa informação diretamente no chão de fábrica, a gente vai ter uma visibilidade maior e, inclusive, o consumidor final vai poder entrar lá no site da empresa e ver aonde está meu pedido. Isso vai ser algo muito fácil, muito simples de se fazer. E, naturalmente, a gente vai trazer produtos melhores que proporcionam uma vida melhor. So an opportunity. People will then have the tasks of creativity and design, the guidance and control of entire processes, as well as the control of quality and responsibility for correct actions in exceptional situations. Employees are the interface between constantly flowing information. They are the controlling authority. The relationship between humans and machines will be raised to a new, more natural development level. Legal. Então nós falamos de internet das coisas, falamos de máquina falando com máquina e tudo isso representando a indústria 4.0. Agora eu quero entrar num detalhe que é aonde toda essa informação acaba sendo conectada. O que é extremamente relevante para a indústria 4.0? Eu mencionei anteriormente sobre esse conceito de gestão de ciclo de vida do produto. Isso não é um software, isso é um conceito de gestão. Nós estamos falando de tomar as decisões fundamentadas em cima de informações do produto. Nós vamos capturar essa informação e essa informação serve para que eu decida para onde vai a minha organização. Normalmente, as empresas costumam ter a sua principal ferramenta de gestão, o ERP, o Enterprise Resource Planning. Essa é uma solução voltada para controle e planejamento dos recursos corporativos. E normalmente uma organização e as pessoas que estão dentro dela existem porque existe um produto. Esse é o coração do negócio. Quem faz a gestão dessa informação é o PLM. É esse conceito de PLM que nós estamos vindo trazer para a indústria, nutrir as indústrias para entenderem um pouquinho mais. E claro, como que esse conceito é possível fazer? Através de software. Software vai auxiliar você a conectar departamentos, você conectar essas informações coletadas no chão de fábrica, as informações do produto que vão fundamentar a tomada de decisão então. Vamos entrar então um pouquinho mais de detalhe no que é o PLM, ou Product Lifecycle Management, que é o gerenciamento de ciclo de vida do produto. Né? Um cenário global aí relacionado ao PLM é que ele está embutido dentro do setor de tecnologia de informação e empresas, né, bem-sucedidas normalmente impulsionam países desenvolvidos. E o que isso significa? Que esses países produzem produtos com tecnologia superior e têm uma crescente de resultados bastante interessante. Lógico, eu tenho através disso um aumento de receita, um aumento de income vindo para dentro do meu país. Esse país tem mais recursos para investir em infraestrutura, esse país vai ter, claro, fornecer esses produtos melhores para a sua população que vai naturalmente gozar de uma vida melhor. Então, como que a gente deve pensar a respeito do PLM? A gente deve se indagar, normalmente gerar algumas questões para entender, cabe para mim, interessa para mim, o que eu devo fazer a respeito disso. Como eu posso fazer mais com os recursos que possuo? Como eu posso inovar a tecnologia dos meus produtos em tempo reduzido? E como eu posso ser um diferencial num cenário econômico tão competitivo como é o que a gente tem nesse momento que nós estamos gravando essa palestra? Essas perguntas são chave para que a gente realmente conclua por que devemos pensar em tecnologia para reduzir custo, tecnologia para nos tornar mais competitivo e não como um gasto na tecnologia. Nós estamos falando em algo que vai te impulsionar a reduzir custos. Claro, vai ter que investir para fazer isso, mas isso te traz um retorno de investimento acelerado e em grande escala. Indagar essas questões aqui é extremamente relevante para que você consiga ser bem-sucedido com sua indústria ou até mesmo nos seus negócios, mesmo como empreendedor individual.
Gestão de projeto. Vamos falar um pouquinho nessa história de gestão de projeto. Quando eu tenho um produto, eu tenho que ter muito bem mapeado quando, o que e quem vai fazer essas tarefas, cada uma dessas coisas. Então, o PLM, ele vai tratar todo esse fluxo de informação, esse fluxo de desenvolvimento dentro de um ambiente gerenciado, conectado às informações do produto. Quando eu desenvolvo um produto dentro de uma ferramenta CAD, eu crio uma lista de materiais. Boom! Cada item dessa lista de materiais, ele vira o item master para que todos os outros documentos, todas as outras tarefas relacionadas a ele fiquem conectadas a isso. E melhor que isso, ele acaba sendo um reporte visual que circula dentro de toda a organização. Hoje existem diversas tecnologias para que você compartilhe essas informações em 3D de uma forma leve e com isso consiga fornecer, inclusive no chão de fábrica, vários terminais para que as pessoas tirem medidas, recebam as informações de arquivos detalhados, com tolerâncias. O que a gente ganha com isso? Melhoria contínua, nós chegamos mais rápido no mercado, e nós temos um acúmulo dessa propriedade intelectual que é gerada ao longo de todas as tarefas, de todos os processos. As informações elas não ficam na cabeça do indivíduo, e sim elas são fomentadas dentro do ambiente gerenciado. Mas nós temos planejamento, nós temos essas informações, e nós conseguimos, além de monitorar e controlar todas as etapas, conectar com a cadeia estendida que nós chamamos, ou seja, os stakeholders de todo o projeto pode ser interno ou externo da minha organização. Aí nós falamos de fornecedores e clientes. E todas as definições que delimitam, então, controlam, validam e que vão desde essa concepção da ideia que a gente vem falando até o consumidor final, eles podem então determinar se uma organização é bem posicionada ou não nesse mercado global. Então, desde o início, claro, tendo esse meio bem mapeado e a finalidade, são extremamente relevantes para que você consiga entregar grandes coisas, se posicionar bem e ser diferente no mercado competitivo como a gente tem. E qual é a base hoje que as organizações têm para tomar decisões? Qual é a base que nós fundamentamos, então, a decisão de como vai ser um produto, de como que ele vai ser processado, de como eu vou entregar, qual vai ser o meu ponto de venda, que tipo de melhoria eu tenho que fazer nele, por que ele está quebrando assim assado, como é fundamentado essas informações hoje. Essas informações, muitas vezes, nem fundamento têm, eles não tem uma base onde pode se analisar o porquê que está acontecendo cada coisa. Porque cada vez que acontece eu preciso refazer, reavaliar algo que muitas vezes já foi estudado no mês anterior. Do início, onde se começa o ciclo de vida do produto, quantas informações existem para que se tome decisões respaldadas? As informações estão ali, porém elas não estão sendo monitoradas, elas não estão abastecendo nada, elas ficam soltas. Durante todo o processo, até o fim, até o cliente final, você pode imaginar quantas possibilidades de erros existem, quantas possibilidades de desperdícios existem. É ou não é muito chave a gente poder estancar esse ralo por onde vai o dinheiro das organizações? Você consegue visualizar o potencial de ganho através do controle disso? E aí a gente fala, tomar decisões, fundamentar o que eu vou decidir. Como que eu faço isso se muitas vezes nem o caminho de por onde vai essa tarefa eu tenho? Muitas vezes você ter um fluxo de trabalho não significa que é a melhor maneira de fazer aquilo, né? Então, qual é a relevância de você ter um workflow bem mapeado dentro da tua organização? Então, nós já falamos de as informações que vieram de dentro do CAD. Nós falamos de informação não simplesmente da lista de materiais, mas a gente pode falar de informações relacionais à análise de elementos finitos, a testes virtuais que nós fazemos nesse produto. Nós podemos falar também dessa informação já chegando
com a programação para uma máquina fazer a usinagem. E agora a gente fala de fluxo de trabalho, workflow. Eu aprovo algo, para quem vai? Essa pessoa conclui a tarefa, como vai? Como segue? Como você faz isso? E isso é uma possibilidade que você tem cronometrada com o Proj elaborado, tendo um gráfico de Gantt, visualizando quanto tempo ele tinha para fazer essa operação, né? Quanto tempo ele levou para fazer. E tudo isso dá uma decisão, né? Dá uma fundamentação de decisão para que eu escolha o melhor caminho, aonde minha tarefa, meu projeto, como ele deve ser elaborado. Mais algumas questões aí? O que garante os dados de fabricação? O que garante que o que eu estou fazendo no chão de fábrica é exatamente como eu planejei? O que conecta esses processos que eu tenho? Quais são as melhores práticas? Como é que eu sei se isso é realmente uma melhor prática? Eu vou ver lá de novo como é que a indústria tal está fazendo, ou eu tenho a minha própria experiência, que é diferente daquela indústria? O que define a ordem desses processos? São todas questões extremamente relevantes e são questões diárias das organizações. Então, voltando para o que é o PLM, nós podemos citar que ela, simultaneamente, 3 grandezas que abordam totalmente o ciclo de vida do produto. É uma estratégia de negócio, é uma metodologia de trabalho e, claro, é uma ferramenta, é um software que vai poder fazer tudo isso. É um software que você vai poder executar todo esse tipo de acontecimento. Vamos frisar bem nisso. Isso não é um software. PLM não é um software, é uma metodologia, é uma estratégia de negócio. E, claro, o que possibilita isso é o software. Então, a Sindata, que é um dos, se não o principal órgão que faz a regulamentação desse ambiente que a gente fala que dos desenvolvedores de PLM, ele monitora resultados, eles fazem pesquisa, ele descreve o PLM como um consistente conjunto de soluções empresariais. Aqui a gente tem outras menções, né? Como De Becker, de 2004, que ele comenta que PLM é um sistema para gerenciar dados do produto e dos processos ao longo da vida desse produto. E aqui a gente tem Network Enterprise, Martel e Vieira, em 2010, comentando que é uma abordagem que orquestra e dota de ferramenta a criação colaborativa, a gestão, a difusão e a utilização de informações definindo os produtos. É o que define os produtos. Vamos pensar em ganho agora? Acho que já deu para pensar em várias coisas, né, de ganho. Mas o que a gente tem aqui? Excelência operacional. Vamos tentar então buscar essa excelência. Relacionamento com o cliente. Você expande, coloca ele dentro do teu processo. Né, ele tem como ver como estão as coisas. Você integra ele. Isso agrega muito valor. Naturalmente, isso é algo natural. Você tem liderança de produto, o que te torna uma referência de mercado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos aqui uma abordagem bem overview mesmo, bem sumarizada do que é um pouquinho esse conceito da Indústria 4.0, que nós entramos na área de PLM e quero comentar com vocês que é muito importante que vocês estejam cientes que vocês não têm a necessidade de fazer grandes investimentos para que isso aconteça. Uma coisa que acontece muito na cabeça das pessoas é o fato de que você tem que investir milhões de reais, que isso é algo para empresas multinacionais, empresas gigantes. E eu tenho que dizer que você está errado. Nós, da Ciclo PLM, estamos trazendo essas soluções, estamos olhando para o mercado internacional, trazendo soluções que têm 40%, 70% de custo a menos do que estava presente no mercado brasileiro. Então não perca a oportunidade. Se você precisar de ajuda no ciclo do produto, deixa a gente saber. Tá bom? Nós vamos deixar nossos contatos aí na sequência. Entre em contato com a gente. Obrigado. A gente procura solucionar todo problema relacionado ao produto, né? Desde a concepção da ideia, passando pela área de
criação do protótipo digital, manufatura, entrega. Existem soluções que não necessitam grande investimento. Então, explore mais isso, vá ver o que existe no mercado, seja curioso. Innovation improves our lives every day. New capabilities and technologies are being introduced into everything from consumer electronics and vehicle systems to industrial products and healthcare. And the pace of innovation is only accelerating. There are obstacles associated with this innovation. It drives unprecedented complexity within your company and is rapidly increasing. Whether you're engineering the next generation super jumbo jet or pushing the limits of physics in system-on-a-chip design, you need powerful technology to take control of product development and gain the flexibility to create tomorrow's products today. Aeris has the answer. Built on an advanced platform that's mobile-enabled and cloud-ready, Aeris is a modern application for product lifecycle management with complete functionality for global companies like yours. With Aeris, you have the power to take control of product development processes worldwide, truly enable cross-discipline systems engineering, and securely include supply chain partners and outsourced manufacturing. With Aeris, you can connect to your legacy PLM systems to add new capabilities, or replace them entirely with an open architecture for real interoperability. And now, you can combine the power of Aeris with the hyperscale capabilities of Microsoft Azure, the only enterprise-grade cloud platform that delivers high performance for global collaboration, hybrid deployment options for complex environments, and advanced security to ensure the safety of your intellectual property. Discover your next PLM. To find out how Aeris can take your company into the future, visit aeris.com/future.